Rita, muito boa tarde. Quero começar conversando contigo sobre a pesquisa eleitoral, as pesquisas e todo mundo político que teve tanta movimentação nos últimos dias. Isso está fazendo preço, Rita? Boa tarde. Boa tarde, Naka. A gente vê que por aqui as coisas estão piores do que na média do mundo hoje. O Trump está lá em cima do muro, né? Faz acordo, não faz acordo, a proposta do Irã está faltando um ajuste aqui, outro ali, ele cancelou o ataque ontem à noite, aquelas coisas de Trump. E com isso, as bolsas estão perdendo força, mas nem tanto quanto a nossa. Na Europa, as bolsas fecharam em alta, né? Algumas. Nos Estados Unidos, a gente tem um comportamento aí de uma queda em torno de 0,5 na média, e por aqui 1,63 agora, né? Então isso é um efeito político, e esse efeito político, ele estressa também o câmbio, né? Nós temos o DXY, que engloba as 6 principais moedas do mundo, chamado índice do dólar, ganhando 0,12, 0,13 em relação à moeda americana. E por aqui, a moeda americana está subindo 0,93% em relação ao dólar. Então, realmente é um estresse maior, que reflete também no comportamento dos juros futuros negociados na B3. E a coisa mais triste é que quando a gente olha tanto o contrato mais curto, que é do primeiro dia útil de 2027, ou seja, que engloba o final de 2026, né, o juro projetado para 2026, negociado no mercado, nós estamos falando de 14,15% a projeção da Selic. E se a gente olha para 2029, que é, na verdade, o comportamento dos juros de 28, 14,14, não tem nada abaixo de 14. Então, nós estamos aí com uma precificação de convivência com uma taxa de juros extremamente elevada. E nós não estamos dando conta mais, porque taxa de juros elevadas com carga tributária elevada, você mata a economia, você mata o empresário, seja ele de que tamanho for. Falando em juros, Rita, hoje o Gabriel Galípolo esteve na audiência, em uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Quais os destaques da fala de Galípolo? Ele deu pistas sobre taxa de juros, por exemplo? Olha, eu fiquei com dó do Galípolo, vou te falar sério, viu? Porque chegou num determinado momento, ele pediu, pelo amor de Deus, que o Senado aprovasse a autonomia financeira do Banco Central. E aí ele citou, o Banco Central de Portugal tem, o Banco da Inglaterra tem, o Banco da Nigéria tem, o do México tem, e foi falando. Então, segundo ele, isso é uma perda de competitividade muito grande do nosso eficiente Banco Central. E aí ele cita os números e fala uma frase impactante: o cobertor está curto e o Banco Central está tendo que fazer escolhas. Um Banco Central que fiscaliza, ele não pode fazer escolhas, ele tem que fiscalizar. E esse problema, infelizmente, ele não está só no Banco Central. Hoje nós temos uma CVM acéfala, sem 3 membros no colegiado. E a gente viu que o modus operandi do Banco Master, né, do Vorcaro, inclusive o Galípolo fala disso, né? Ele fala que o grande problema do Banco Master, ele captava recursos, mas estava na aplicação desses recursos, porque como ele pagava uma taxa muito acima do mercado, ele tinha que correr mais risco para poder remunerar o que ele estava pagando na captação do dinheiro e ter os seus lucros. Aí ele comprava investimentos com pouca liquidez. A liquidez, né, ela é inversamente proporcional ao risco. E aí, na hora que ele precisou e precisava de fazer dinheiro, ele não tinha liquidez para suas carteiras. Só que a moeda do Vorcaro, na maioria das vezes, era cota de fundos. Ele passava ativos de um fundo para o outro, negociava cotas, né? Porque os fundos, eles podem ser fundos de investimento e podem ser fundos de investimento em cotas. Então, ele usou a indústria de fundos para maquiar as suas operações. E isso ainda não foi levantado da forma que eu entendo que deveria ser pela CVM, que é quem fiscaliza esses fundos. E o Master, essa liquidação do Master, ela ocorreu em função do bom trabalho do Banco Central. Só que esse trabalho ainda está, de certa forma, no meu entender, capenga, porque é necessário levantar o que aconteceu
dentro do âmbito da CVM e nesse troca-troca e nessa confecção desses fundos e o uso desses fundos para girar esse dinheiro do Vorcaro, né, fora Master, dentro do Master. Foi uma confusão ali de um fundo comprando outro, um fundo pagando isso, outro fundo pagando aquilo. Nós não chegamos ainda no desenrolar desse cipoal dentro da CVM. Então fica aqui o registro do apelo de um presidente do Banco Central falando que o cobertor está curto. E para terminar essa análise, ele cita um número, que aqui no Brasil você tem um fiscal para 20 instituições financeiras, enquanto na média no mundo você tem de 20 a 30 fiscais para uma instituição financeira. Então o quadro é sério e exige dinheiro para que a gente tenha um sistema financeiro confiável. Esse trecho da fala, Rita, eu também acompanhei ali ao vivo e me chamou muito a atenção que esse apelo que o Galípolo faz é inclusive sobre o funcionamento do Pix. Ele diz lá para os senadores, tem um monte de servidor que trabalha no fim de semana, que trabalha de madrugada, não deveria pela contratação, mas que estão fazendo isso por apreço e por cautela e por cuidado com o Pix, que é um produto do Banco Central, que é algo que é absolutamente essencial hoje na economia brasileira. Realmente trouxe ali um pedido muito forte. Os senadores reagindo, mas os bancos têm bilhões de lucro, por que não tem dinheiro? Pois é, ele explicou que não é bem assim. Mesmo por isso, o Banco Central precisa dessa autonomia financeira. Bom, e Rita, para a gente terminar, no cenário internacional, hoje um braço das Nações Unidas divulgou um relatório que traz mais um alerta sobre a economia global, indicando que o problema gerado pela guerra e os preços da energia lá em cima podem ser uma sensação mais longa do que a gente esperava, ou seja, é um amargo que vai ficar muito mais tempo na nossa economia? Pois é, o alerta principal é para a Ásia Meridional, porque grande parte do petróleo, né, dos 20% de petróleo que são produzidos no Oriente Médio, o destino é para a Ásia, né? Então, as projeções para a Ásia Meridional encolheram de um crescimento de 5,6 para 4,6 na média. Mas o que chama atenção é a projeção de inflação para a região, que pulou de 8,7 para 13,8%. A China, por enquanto, segundo a ONU, está de certa forma blindada, mas houve um recuo também na projeção do crescimento chinês de 5 para 4,6. Para os Estados Unidos estão investindo muito em tecnologia, né, em hubs de tecnologia. Para os Estados Unidos, eles acham que vai haver uma queda de 2,1 para 2%. E a China, né, vai conseguir segurar por causa dos estoques estratégicos que ela tem de petróleo. Para a América Latina foi mantido o crescimento em 2,3% e para o Brasil também em 2%. Mas ela alerta que para 2027 pode haver uma desaceleração para o crescimento brasileiro. Mas eu acho, Naka, que se esse conflito continuar do jeito que, né, na toada que está indo, né, nós teremos surpresas desagradáveis para o final do ano. E gostaria de chamar a atenção também que no relatório da ONU, ela cita a isenção do imposto de renda e o aumento do salário mínimo, a isenção do imposto de renda, como os fatores que fizeram a economia brasileira ter uma aceleração nesse primeiro semestre, né, esses incentivos. Então ela cita isso nominalmente. E a gente viu isso ontem também na análise do IBCBR, né, do Banco Central, que cresceu 1,3% e com isso projeta um PIB crescendo cerca de 1,1, 1,2 no primeiro trimestre e 2% no ano. É isso. Rita Mundim, colunista aqui do CNN Money. Obrigado pela conversa. Bom finzinho de terça-feira, Rita. Para nós todos. Um beijo. Até.